Muito bem, estamos de volta aqui no programa Rádio Studio One. Eu sou o Guita, vamos falar muito de música. Eu sou o Matheus, tô aqui pra acompanhar. A gente brinca, né, que a música não é nada sem quem toca, sem quem ouve. Na verdade, a música é tudo, né? É. E a gente tava brincando aqui que a gente vai em show praticamente só porque tem show. Vai ter alguma coisa, vamos ver, tem show, vamos. vamos no show, porque é um passeio, um rolê, né, pra É. gente ir. E a gente até comentou, né, no início do programa, poxa, vai ter show esse ano? Pô, vamos, vai ter show do Eric Clapton, que a gente vai junto. A gente comprou o Bruno Mars recentemente. Inclusive foi bem difícil de comprar, Foi, né? nossa, só na última. nos Ainda bem que o 45 Bruninho gosta do segundo Brasil, tempo, né? Porque ele abriu 2 shows, aí não conseguimos na pré-venda, não é isso? Na pré-venda. Na pré-venda, A gente tinha não, acesso à pré-venda e O cara, não o conseguimos. cara não tá fazendo sucesso, imagina. Aí abriu de novo, você conseguiu e eu Conseguiu, não. você não. Aí no próximo você conseguiu. Aí quando abriu, inclusive a gente vai com as esposas e namoradas. Eu tenho minha esposa, um beijo, te amo, Melissa, e a minha filha Líria. Vou ter que fazer uma Aproveitar média aqui o- também. Um beijo, Ana Laura. Um beijo, Melissa. Um beijo, Líria, né? Que também. Meu compadre, padrinho da minha filha. Exato, também tem que fazer a função ali do padrinho, Lógico. dar um beijo Aliás, pra um beijo filhada, para né? meus pais, meus avós, meu irmão, porque enfim, Um beijo pro meu outro afilhado também, o Miguel. Então, né? Porque pra não fazer diferença. a gente tá aproveitando o momento Vai, aqui vai pra... dar uns beijos, né? Não, lógico, estamos aqui. E a gente queria dizer, gente, que é o seguinte: quem tiver oportunidade, a gente tá passando por um momento meio estranho de shows, porque a gente ficou um tempo sem shows por conta da pandemia, né? Sim. E realmente não podia. E quando voltou, não foi logo depois, né? Demorou um tempo. Meio que todo mundo decidiu fazer show, né? Eu mesmo, eu fui, você também, a gente foi junto em alguns shows, né? No ano passado. E vamos em vários esse ano. Só que o show custa, né, um valor que Não dá às pra ir em vezes todos, né? não dá pra ir em todos e às vezes as pessoas não têm realmente como ir, né? Então, se você tem essa possibilidade, se você, claro, às vezes, tem que escolher escolhe logicamente seu artista favorito, mas ir em show às vezes não é pelo artista que tá lá, é Exato. pelo evento. Às vezes o artista que tá lá, ele é uma pessoa, claro que é a mais importante, mas tem o cara que faz toda a iluminação do show, né? Tem gente que gosta muito de ir em show por causa do ambiente. E a ida até o show é muito legal ida, também. O conhecer Sim. antes de você ir, Até porque muitas vezes. em São Paulo, a gente é de Exato. Santos, pra quem não tá acompanhando a gente em Santos, então a gente tem muitos shows em Santos, mas muitas vezes a gente tem que ir A pra gente São vai Paulo. até São Paulo e vai trocando e vai ouvindo música do artista, Exato. então a gente vai conhecendo muita Exato. coisa. Eu acho que isso é uma forma muito legal também de ir conhecendo coisas Sim, novas, né? eu acho que eu gosto muito eu faço questão de incentivar, porque muita gente, mas eu escuto na TV, sabe, eu vejo o show na TV, ou eu escuto no Spotify, legal, isso também, a gente já fez isso também, né, eu vou ouvir um CD que eu quero ouvir e tal, mas você tá lá é uma coisa totalmente É diferente, diferente. né? Tem gente que fala, não tenho tatuagem, mas tem gente que fala que depois que você faz a primeira você não consegue parar. Com show é É igualzinho. a mesma coisa. Depois do mesma primeiro coisa. é muito difícil de parar, porque Inclusive, é muito legal. A gente já comprou alguns e estamos analisando outros, né? Exato. Então, enfim, souberem de recomendações, a gente gosta muito de ir em show grande assim também, mas a gente assiste shows menores também, sim. Aqui, Show que tem em então, Sesc, às vezes a gente então, vai. souber, Bastante a gente coisa. vai tentar trazer para vocês também agenda, Uhum. né? Eventos que vão acontecer num programa mais específico para isso. Mas fica aqui a minha motivação, a minha parcela de Aquele incentivo, empurrão. né? Aquele Minha incentivo. parcela de incentivo, exatamente, porque shows realmente tem o pré-show, aquele sonzinho rolando, a luz apagando, sabe? É Aquela muito coisa legal, toda né? que não tem preço. Então, quem puder e quiser, por favor. Vamos de quadro Vamos pra tier list? Tier List. Bom, pra quem não sabe, gente, aí já apareceu na tela pra vocês. Tier List nada mais é do que um ranking que a gente mesmo que faz, a gente mesmo que cria e a gente seleciona. No caso aqui, a gente selecionou eventos, a gente selecionou objetos, a gente selecionou bandas, enfim, a gente selecionou alguns assuntos relacionados com a música. Muitos deles pioneiros, né? A Muitas coisas ideia é pioneiras. sempre mantendo essa questão pioneira do programa, Exato. por ser o primeiro Então, programa. coisas diferentes. Enfim. Então, por exemplo, a gente vai ter o Rock in Rio 85, Alguém que 85 foi o primeiro. Rock in Rio. Então a gente vai tentar também seguir em coisas pioneiras, coisas novas, e até por isso as É. classificações que a gente Isso. tem, né? É pra não usar,
ótimo, bom, regular, que é a coisa, né, padrão, a gente também decidiu mudar a maneira de ranquear. Então, o ranking mais alto seria mudou o mundo. Então, algo que realmente você fala, não, se não fosse por isso, o mundo Ia ser totalmente diferente. não seria desse jeito, né? Depois marcou uma geração, que é algo que realmente teve uma relevância enorme, mas que, sei lá, para as gerações mais novas, às vezes não, né? Parou o país, aí pode ser algo também grande, mas de maneira pontual, digamos assim, né? Depois falam demais, é algo que todo mundo fala, mas quando a gente parar para analisar, não teve tanta importância. Na verdade é essa, sabe? Não teve impacto. Tipo, teve talvez um baque ali na hora e ficou por isso mesmo. E por último, não fede nem cheira. Algo que simplesmente existiu ou existe, ou aconteceu, enfim. E o mundo seguiu do mesmo jeito e as pessoas seguiram do mesmo jeito, claro que, né? Enfim, Sempre vai ter relevância pra alguém, sempre obviamente. vai ter. Pra alguém vai ter. A ideia aqui não é desmerecer alguma coisa. De forma boa. Mas sim trazer, assim, trazer as nossas opiniões e compartilhar com vocês as nossas opiniões de coisas que aconteceram ou que surgiram que marcaram de verdade a música, né? Como tem coisas que não marcaram, né? Exato. Então, a ideia não é desmerecer ninguém, beleza? A gente vai começar então, isso aqui não é um jogo, então a gente vai estar junto nessa, Matheus. Então Dessa podemos vez, retomar a amizade, mas tá talvez bom? teremos debates, não sei. Não, é porque nós estamos em dois e tem que escolher um. Exato. Então, acho que vai ter ali Bom, uma troca de ideias. boa sorte pra nós, né? Vamos na ordem que está ali. A primeira imagem que está aparecendo a imagem do filme Bohemian Rhapsody. É a autobiografia do Freddie Mercury. Por que a gente escolheu essa imagem? O tema é filmes de autobiografia. Certo. Que recentemente, mais especificamente... Quer falar, Pedro? Não necessariamente? Não necessariamente autobiografia, né? Exatamente. Não é uma autobiografia. É um filme biográfico. Esse filme saiu, o Freddie Mercury Ele já não o existe. Pedro, ele está alertando realmente. A gente pode trocar para biografia. Filmes biográficos, Filmes né? biográficos, Trazem ali a ok. história de algum Então, artista. Recentemente, foram lançados muitos filmes. Recentemente que eu digo já, de uns 10 anos pra cá, né? Muitos filmes biográficos, né? Então a gente decidiu, porque tem tudo a ver com música. Teve o filme do Freddie Mercury, teve o filme do Elton John, teve o filme mais recentemente do Bob Marley. Já foi filmado, vai ser lançado no ano que vem o filme do Michael Jackson. E vai começar a ser produzido, pelo que eu li, já foram escolhidos atores. Eu não sei se vocês sabiam, mais uma curiosidade. Vai ser lançado não só como 4 filmes dos Beatles. Cada filme... Sobre um deles. Não, com a perspectiva de cada um deles. Que legal, não sobre sabia. um deles. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? E parece que já foi feita toda a análise e tudo mais, já foi autorizada a fazer e vai sair. Então, assim, a gente vê que tem alguns filmes que parece que surfam na onda do artista. Mas a gente já vai falar daqui a pouco. Então, filmes biográficos, Matheus. O que você acha, assim, de onde podemos colocá-lo? Na minha opinião, falam demais. Não sei se você concorda. Olha, eu acho... Eu quase falei não fede nem cheira. Porque me soa, como eu falei agora, me soa como um... Aproveitar ali a onda. A história do cara, querendo ou não, a grande parte da história a gente conhece. Né? Tipo, a história do Freddie Mercury. Tipo, principalmente o pessoal que acompanhou a carreira, tipo, a gente não. Né? Sim, mas quem estava... Quem tava ali na época, tava acompanhando o dia a dia ali, as notícias e tal. Então, eu gostei muito do filme do Elton John, especificamente. Até gostei do filme do Freddie Mercury, gostei das atuações, mas eu tô falando do filme, Sim. sabe? Então, assim... Agora, do conceito de fazer um filme biográfico, talvez não tivesse essa eu acho que... Eu acho que hoje em dia, aí já falando de outros tipos de filmes, a gente tá numa de filmes... que são continuações. O cinema eu acho que vai muito nisso, né? De querer vender também. Por exemplo, você pega um filme, é a continuação do filme que foi lançado em 2010, está sendo lançado agora. É um filme que é baseado num livro tal. É um filme...
Hoje em dia você vê poucos filmes originais. Sim, isso E realmente faz falta. os filmes biográficos, eles entram nessa. Eu não sei se porque o público quer ver algo que ele já sabe mais ou menos. Eu né? acho que talvez seja, tipo, o florear uma história. Pegar Exato. uma história e florear e Por deixar isso- bonita e deixar... Exato. Eu acho que por um lado isso, de certa forma, é negativo, mas por outro eu acho que também aumenta bastante o alcance. Tudo bem que esses artistas não têm necessidade de São aumentar o alcance, extremos, né? Mas, de todo modo, eu acho que assim, acaba sendo um gostinho, por exemplo, você comentou dos Beatles, eu já fiquei com vontade de assistir. Exato. Mesmo que eu... Já conheça quase tudo. né? eu já saiba das coisas e tal, mas, pô, deve ser muito interessante. Até mesmo o documentário deles, assim, eu acho que pra quem curte, acaba sendo realmente Sim. alguma coisa a mais. Sim. Às vezes vem de uma forma negativa, porque às vezes passa uma visão ruim, às vezes passa uma Sim, visão, tipo... sim. Porque sempre vai ter uma visão, vai ter uma forma de se expressar. Até por ser um filme, tem que ter um momento de tensão. De tensão, e tudo. exato. Então, vai escolher a história do cara que nunca aconteceu nada? Exatamente. Não, vai escolher a exato. história do Fred Mercury, que teve lá o momento de um problema e depois a solução, depois a volta por cima. Eu né? acho que tem o seu impacto, assim, tem um impacto grande para um nicho de pessoas, mas eu acho que não é algo tão necessário, não é algo que faça tamanha diferença Sim. quanto, por exemplo, a obra musical deles. Exato. Isso não é nada perto da obra musical desses Exato, artistas, entendeu? Eu acho que, assim, a gente concorda que falam demais é o mais alto que pode chegar. Eu creio que Gente, sim. não estou falando que a gente não gosta dos filmes. Exato. Até porque eu gosto muito do filme. É do conceito, né? Mais do Mas conceito. tipo, dessa ideia. Tipo, vamos fazer um filme biográfico do John Lennon. Sabe? Eu não acho que seja interessante. Como eu comecei falando, não fede nem cheira pra mim, eu acho que seria muito pouco, porque realmente os filmes são bons, são bem produzidos, e realmente, como você falou, pra quem é fã, nossa, você tá falando mal. Não, talvez eu mude minha opinião quando o filme dos Beatles sair, mas acho que não fede nem cheira seria muito pouco também, né? Mas, beleza, acho que fala demais, tá né? ok. E o Vamos baixo de 5 cordas? Pra quem não sabe, o instrumento contrabaixo, ele é originalmente formado de 4 cordas, né? Então, o comum, inclusive aquele contrabaixo enorme de orquestra, ele é o precursor do baixo elétrico, que é esse que vocês veem aí na figura. E existem modalidades de cordas diferentes. Então, o baixo de 5 cordas, ele tem uma corda a mais, então você consegue fazer mais coisas com ele. Então, por isso que mudou o mundo. Não, na minha opinião, não fede nem cheira, porque tem uma corda a mais, mas você consegue fazer o que você faz com 4 cordas, com 5 cordas, você consegue fazer com 4 cordas também. Tudo bem que vai ter uma dinâmica um pouco diferente, eu imagino, mas Sim. o que você faz em um, você faz no outro, você consegue fazer. Inclusive, uma dúvida aqui, já traz essa curiosidade pra gente. A corda que tem a mais é mais aguda ou é mais grave? É mais grave. É mais grave? Por isso Então, que é na mais parte legal. de cima, entendi. Por Não. isso que é melhor. Então aí eu até poderia subir um pouquinho o ranking, porque é muito legal, realmente. Não, Matheus, eu vou aceitar, não fede nem cheira, porque eu tô falando muito por emoção, né? Eu sou baixista, Você como baixista, eu claro. tenho um baixo de 5 cordas, sou apaixonado pelo meu baixo, então pra mim mudou, mas eu reconheço que o baixo de 5 cordas ele pode ser facilmente substituído por um de 4 e O baixista sendo bom, ele vai conseguir fazer ali. um cara que, né, ele vai se virar bem e vai Exato. não vai fazer diferença. Se não existisse baixo de 5 cordas, não teria quase afetado Mas nada, é legal, então. né? É uma dinâmica legal. Acho que é legal. algo que Pra quem agrega. toca, é legal. Tipo, eu acho que é algo que agrega, mas que não é necessário. Então a gente pode Acho deixar no que não ok. fede nem cheira, trazendo mais uma vez o fato de que não é desmerecendo, né? Não, É tipo, só realmente falando que é algo que Não, não tem a gente tá impacto. falando da importância do negócio, assim, pra música, Pra em música geral. no geral, né? exato. Eu continuo mudando o meu mundo, né? O baixo continua mudando o meu mundo. Rock in Rio no 85. Aqui em 85 eu não estava lá pra dizer, né? Mas eu diria que parou o Brasil, pelo menos, não? Eu acho que parou o Brasil é ok, parou o país, no caso o Brasil. Eu acho que as edições posteriores, antes de 2011, não ajudaram. Teve Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio não sei o que e tal. Depois, em 2011, foi quando o Rock in Rio passou a ser de 2 em 2 anos, passou a ter uma organização assim. Hoje você fala Rock in Rio, às vezes as pessoas nem pensam no Rock in Rio de 85. Então eu acho que o Rock in Rio de 85 serviu para muitas coisas. Para mostrar que o Brasil poderia ter eventos de grande porte, para trazer bandas estrangeiras. Foram 10 dias, né, de evento, se não me engano. Foi um estouro enorme. Mas o impacto acabou
não se concretizando, digamos assim. Mas, né, o idealizador manteve e em 2011, eu acho que hoje, se a gente fizesse esse ranking em 2010, por exemplo, Seria baixo. eu acho que Estaria talvez baixo. seja bom. Mas, beleza, eu acho que parou o país, eu acho que tá bem posicionado ali. Posicionado, Tá você bem acha? Tiveram grandes artistas, né? Tá bem posicionado. A gente, Acho que- até o próprio James Taylor, que a gente comentou no início desse bloco, Sim. que ele veio pra cá e ficou fascinado. Sim. Então acho que isso acabou sendo também um pouco de porta de entrada pra alguns artistas pra voltarem a vir pro Brasil. Então Sim. acho isso muito eu legal acho pro que país, né? É, Então, e se não tivesse parado o Brasil, não estaria na lista. Sinceramente. Exatamente, assim, nem eu acho lembraríamos, Que, né? acho que não estaria na lista. perfeito. Nós temos a imagem ali do Péricles e do Thiaguinho, que já foram citados no programa de hoje, mas eles estão ali representando cantores que deixaram as suas bandas para fazer uma carreira solo. E quero deixar claro aqui, que não é que a banda acabou, ou porque... Não, foram cantores que simplesmente eles saíram da banda por acharem que a carreira solo ia ser mais vantajosa, seja lá como para eles, seja financeiramente, seja falando sobre sucesso comercial, enfim. Então assim, até mesmo fui eu que sugeri esse tema. Por quê? Eu fico um pouco assim, sabe? Eu não sei se eu gosto disso. Então, eu acho que o cara que sai da banda pra fazer mais sucesso, eu acho que ele poderia usar esse sucesso com a banda. Com a banda, junto com a né? banda. Eu sim. acho que é diferente quando a banda realmente acaba. Eu acho, eu vou votar, né? Não fede nem cheira, porque eu acho que é claro que às vezes é legal tu ir no show e tal, mas poxa, é muito mais legal tu ir no show da banda Exalta Samba. Sim. Ele Sabe, conseguiria assim, ter tipo, o alcance, sim. Você né? estaria vendo o artista e vendo, por exemplo, porque não é uma opção, obviamente, mas o Paul McCartney seria muito mais legal se a gente Sim. fosse ver um show dos Beatles, se todos estivessem Exato, vivos, obviamente. Então, eu acho Então, que... acho que a banda realmente é algo que é muito mais... São vários ótimos Sim. artistas juntos, né? E Então, foi eu quem acho que isso fez pega a muito. história. Foi quem começou a história. Então eu acho que deixaria aí. ser uma opção você sair e seguir carreira solo, realmente. Embora é aquilo, né? Fazer isso lá no começo dos anos. Final dos anos Não 90, fede nem começo cheira, dos não anos fede nem cheira. 2000, eu acho que Isso. chegou a marcar uma geração pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000, porque foi muito forte isso. É. Mas Tem- que aquilo, eram bandas que já eram fortes, né? O Não, Soweto, por exemplo, o Belo saindo do Soweto. O Soweto já era muito forte. Mas tem uma questão também que às vezes o cara entra na banda já com essa ideia Já de com a projetar ideia, e sair. Eu ainda manteria. eu acho que pode ser não fede nem cheira mesmo. Eu acho que faz mais é algo sentido. que, assim, realmente não faz diferença. Na minha opinião. Não faz diferença, não faz diferença. Não teria necessidade deles fazerem isso, né? Furacão 2000. Bela imagem do Furacão, inclusive. Furacão 2000. Eu acho que entrou nessa lista simbolizando até um pouco do cenário do funk, né? Porque pra mim foi onde tudo começou, né? Acho que foi eu acho que entra como marcou uma geração, na minha opinião. Porque você fala Furacão 2000 hoje, as pessoas realmente vão falar, caraca, eu lembro dessa época, né? Foi o Furacão 2000 que, sabe assim? Então, eu acho que eu considero marcou essa geração desse período em que eles estouraram. Sim, foi um né? lançamento para grandes nomes, né? Só que assim, enquanto eu penso isso, marcou uma geração no Brasil. Entende? Verdade. Então assim, porque marcou uma geração, teria que ser algo assim, marcou a geração inteira. Tipo, você pega uma pessoa de entre 40 e 50 anos na Inglaterra, entre 40 e 50 anos no Brasil, tem que ter marcado essa geração. Então eu acho a que geração, né? É. Eu acho que fica no Parou o País ali, mas no meio de campo já querendo passar ali acho que assim, antes do Rock in Rio, assim, tipo, mais em primeiro lugar, assim, na frente do Rock in Rock in Rio. Exato, Acho que porque ele é aquele que realmente quase, tá né? quase lá de acho que marcar. ok. E realmente marcou uma geração aqui no Brasil, isso não tem dúvida nenhuma, né? Realmente marcou. Mas se a gente for analisar o contexto mundial, realmente Não, acho que tem não esse teve, ponto. né? Perfeito. Aí, Agora, esse aí, temos esse não uma tem imagem aí interessante. Pra quem não sabe, somos muito fãs de futebol também, né? E a gente, enquanto pensava, não, o que a gente vai colocar nessa lista e tal, pô, você vai no estádio de futebol, a gente pensa, pô, onde tem música? O que tem música? Tudo tem música. Tudo. Tudo E tem mais música. uma vez, isso é a prova que tudo tem música. E aí a gente esbarrou nessa questão, pô, a gente vai no estádio, a gente canta, né? A gente bate palma, a gente às vezes
tá ouvindo ali, a galera, né? Eu acho que não é nem só o ponto de tudo ter música, mas o poder da música também, né? O quanto isso A- incentiva os jogadores, A por relevância exemplo. que a música tem nesse Exato, momento, né? acaba sendo ali um 12º jogador, né? Em muitos casos realmente é. É. Tanto que muitas punições que os clubes recebem é a penalização de não ter torcida. Então, Que tipo, é perder o 12º jogador. Então então faz eu muito acho que sentido. a música de torcida, ela traz um ambiente, né? Ela traz uma motivação a mais para os jogadores e é uma coisa que eu adoro. Eu adoro. É magnífico. Eu já tive a oportunidade de ir em vários estádios e em várias torcidas diferentes, não só a do meu time. E falar, caramba, que legal, né? Tipo, poxa, E você vai e aprendendo, se você vai sentir bem. torcendo junto. Eu sou Né? palmeirense, eu vou na Vila, eu canto junto, porque é. é muito bom estar ali naquela dinâmica ali, tá realmente O Pedro pulando. já tá dando spoiler ali. Mudou o mundo ou marcou uma geração? No caso, mudou o mundo. Eu acho que dá pra entrar em Mudou o Mundo, porque é algo que é desde sempre, desde que existe o futebol, Exato. né? O futebol mudou o mundo e sem a E torcida em não. outros esportes também. Também. Isso quem falou, na verdade, foi o Pedro. Porque ele tem muita razão. Porque É às vezes verdade, a gente cê- tá falando aqui de futebol, que é o que a gente frequenta mais, mas realmente outros Em esportes. outros esportes, às vezes tem um esporte que é mais um grito do que uma música, Aham. mas não deixa de ser uma sonorização ali Sim. do Até negócio. lá né? fora, Então, aquela questão de líder de torcida, por exemplo, Exato, também exato. é uma dinâmica distinta, Sim. mas também é a questão da Sim. música ali estando. E eu acho que dá pra inserir também uma outra situação, que são as músicas que são tocadas, por exemplo, em jogo de vôlei, se vocês repararem bem, o jogo de vôlei para muito, porque tem ponto, aí a galera para, os caras se cumprimentam e beleza. Nesse intervalo, o DJ coloca uma música. E tem que ter música, porque senão. Coloca uma música. Às vezes a torcida tá até gritando e tal, ele coloca uma música, aí a torcida já começa a cantar junto, e é uma música que às vezes não tem nada a ver. Né? Tipo, não é contexto, né? o jogo lá do Brasil, né? E toca, de repente, sei lá, toca Harry Styles. Do nada, no ginásio. Mas dá um clima, né? Então, a gente tá falando aqui especificamente das músicas da torcida, que a torcida canta, mas mesmo nesses estádios e ginásios e tudo mais, você vai ouvir música. Ponto. Você vai ouvir, entendeu? Então, não só a torcida cantando. Né? É a música mudando o mundo do esporte. Então, Exato. não tem como dizer que não mudou o mundo, né? Eu acho que tá ali muito bem posicionado. Creio que sim. Não tem ninguém que vá discordar disso, imagino eu. E aí vem bater ali, fazer companhia já Já vê os bota Beatles, na né? frente da torcida, tá? Já- Que isso, que ô, isso, Pedro? não. Falta de. Vou embora, eu vou embora. Não, o Pedro é um bom menino, mas não gosta de Beatles. Tudo bem. Não, Pedro, na frente. Ele não tá Pedro. conseguindo. Ele Não, ele tentando. tá fazendo graça. Eu acho que ele não tá conseguindo mesmo. Ah, gente, não tá conseguindo, não é possível. Gente, os Não Beatles. tá aparecendo a mãozinha. É. Ah, ele subiu pra colocar. É, Obrigado, não Pedro. tava dando Obrigado. Ah, gente, eu não vou falar muito, sinceramente, porque acho que muita coisa que a gente vai falar aqui, as pessoas já ouviram, né? E eu vou falar por mim. Vou falar por mim. Me moldou, o famoso moldou o meu caráter. E moldou nossa amizade também, Moldou né? nossa amizade de, sei lá, quantos anos. Por muito tempo 20. as nossas conversas eram baseadas nisso. Então. E me moldou como músico também, né? Quando eu escuto assim, eu gosto muito da banda, de banda em si, batera, baixo, guitarra, às vezes um teclado, às vezes, enfim, e as vozes, lógico. E os Beatles eram isso. E os Beatles, todos cantavam. Isso é uma coisa que me deixava assim, Completos, né? nessa... Eu lembro que eu devia ter uns 12, 13 anos. Cara, essa música é o Ringo que tá cantando. E a Nossa, gente essa vai... música é o George, tipo, a gente consegue reconhecer as vozes. E aí você começa a pesquisar e o lado bom de você gostar de Beatles é que você tem acesso a muita coisa. Eu tenho uns 4 livros, tem documentário pra caramba, tem agora no Disney Plus tem a série do Get E a Back. gente não para de se surpreender, o mais Exato. incrível é isso, tipo, há anos e anos e anos conhecendo e vem e descobre uma coisa Exato. nova, igual no Glass Onion que você descobriu a flautinha que tem de Putz. Full on the Hill. Tem Quem uma parte conhece na de música Beatles? que ele fala The Fool on the Hill, que é uma o outra- nome de uma outra música, que tem uma flauta característica no início da música, ou enfim, durante a música.
E tem uma outra música que ele canta e tal, e de repente ele fala The Fool on the Hill e dá 10 segundos vem a flauta. Tem uma flautinha solta ali. E a gente descobriu isso, tipo, sei lá, depois de 10 anos ouvindo. Recentemente a gente descobriu que tinha uma música que eles gravaram com um brinquedo, que eles gravaram a guitarra e tocaram ao contrário na música, só porque... Exato. Bota ao contrário. E vai inventando e vai sendo revolucionário, né? Então... E tudo isso, gente, isso eu só fui ver depois. Na década de 60. A música era uma coisa na década de 50 e uma outra coisa na década de 70, porque no meio dessas duas décadas Existe os Beatles. não teve a década de 60, teve os Beatles. Exato. Claro que a gente tem que falar de outras bandas e artistas que aconteceram ali. Sim. Né? Eu acho que foi uma explosão musical, digamos assim. Mas, cara, dentro dos próprios Beatles, você vê a diferença. Até o álbum Revolver era uma coisa. Eles Depois, mudam muito, É um intervalo de um ano. Os caras simplesmente... E é uma produção, a quantidade de música que eles têm, que foram feitas aí em 7 anos, de Beatles, né? eu acho que não tem muito... Acho que não tem muita competição ali, né? Vamos de optativa de música, Opa, ó, Matheus. de quem que é aquela foto ali, ó? O Pedro tá Pedro querendo aí, mudou o mundo, hein? Bom, acho que mudou o mundo dele, né? E de muitas outras pessoas. Explica aí o que é optativa de música. Eu vou falar assim, é uma coisa que acontece na minha vida. É um filho seu, Eu tenho muito carinho. O nome se chama optativa de música, mas é a aula de música que eu dou, né? Não é uma aula de música. É uma aula optativa no colégio, né? É uma aula no colégio, que é optativa, só vai quem quer. E já tem a duração de 10 anos, todos os anos. E é algo que, assim, eu tenho como realmente um filho meu. Como um carinho que eu tenho enorme, né? Boa parte das coisas que acontecem comigo musicalmente acabam passando pela optativa, seja por pessoas ou por momentos, né? A gente sempre faz a apresentação no final do ano, que é assim algo que eu me orgulho muito de ter iniciado, de ter levantado essa bandeira e de ter feito parte junto com os alunos, né? Eu fico muito feliz que o Pedro... isso aqui que está acontecendo agora é por causa disso. Então o Pedro passou por lá e entre outras muitas pessoas que passaram por lá, que não só com a música, mas que mudaram a minha vida de uma maneira extra musical, né? Assim, não só tocando, mas nas conversas, ali no dia a dia. Eu encontrar alguém hoje e falar, Guita, eu não esqueço daqueles dias das aulas de música, eu nunca vou esquecer. Eu queria voltar para a escola só para poder ir para aula de música. Tinham ex-alunos que ficavam indo, né? Bom, às vezes as pessoas se formam e continuam, então é uma coisa que realmente eu falo assim. Vamos então continuar em Santos, né? Mas agora a gente vai falar de uma outra banda, que é o Charlie Brown Jr. Essa aí é muito boa, hein? Olha, eu acho que assim, pra uma banda mudar o mundo, ela tem que, assim... fazer muita coisa. A gente acho que consegue contar nas mãos as bandas que realmente mudaram o mundo. Sim. Que mudaram a música, que... O Charlie Brown não foi isso, né? Mas eu diria que marcou uma geração. Eu acho que marcou uma geração? Sim. Marcou demais uma Ou geração. mais de uma geração. Hein, Pedro? Mas, até porque, se a gente considerar que o Charlie Brown é da década de 90, começou a fazer sucesso. Pelo menos início duas, de até 2000, hoje. Década de 2010 também, né? Então, assim, eu gosto muito de Charlie Brown. Meu irmão também. E meu irmão é de uma geração diferente da minha. E, diferentemente do que a gente pode falar do próprio Furacão 2000, que marcou uma geração no Brasil, eu acho que o Charlie Brown, ele não teve essa explosão mundial. Detalhe, Charlie Brown Jr. está no novo jogo do Tony Hawk. É verdade. Então, eles te ouvem, Pedro? Bem baixinho, mas eu dou um ganho. Então beleza. Realmente, Charlie Brown no novo jogo do Tony Hawk. Então assim, gente, que artistas brasileiros que são estouros mundiais? Que pra mim deveriam ser vários. Mas por inúmeros motivos, a indústria musical não tá no Brasil, tá nos Estados Unidos. Então, é muito complicado você ser um artista brasileiro e estourar mundialmente. Tivemos casos, né? Por exemplo, Tom Jobim. Sim. Né, na época do Tom Jobim.
Alguns, por exemplo, a última turnê do Titãs teve show, né, nos Estados Unidos, teve show, né, acho que no Japão, se eu não me engano. Agora, não, em Portugal e nos Estados Unidos com certeza. A gente tá tendo a turnê agora do Sepultura, a turnê de despedida. Inclusive eu entrei pra comprar o ingresso. Eles vão fazer show na Coreia do Sul. Sabe, isso aí. Tem bastante relevância. Claro que o Sepultura, por ser metal, tem alguns países que são realmente importantes, que, né, os caras idolatram o Sepultura, mas o Sepultura teve uma carreira nos Estados Unidos, né? Então, o artista brasileiro, para ele ter uma projeção mundial é muito difícil. Mas eu acho que o Charlie Brown alcançou algo que nenhuma banda brasileira alcançou. Além de ter uma música no Tony Hawk, além de ser conhecido, né? A questão não é ser famoso, mas, cara, eu já vi vídeos de react, né? Esses vídeos que as pessoas assistem o vídeo e dão a opinião sobre, de música. Por exemplo, uma banda de K-pop, né? Lá, os caras lá da Coreia do Sul, falando sobre bandas brasileiras. Eles colocaram lá Pitty, colocaram lá Charlie Brown, colocaram Cazuza, colocaram, acho que, Legião Urbana. Pra ouvir e opinar. Eles gostaram mais do Charlie Brown. É muito bom. Por quê? A qualidade musical do Charlie Brown é incrível, sabe? mesmo. E os caras não conhecem. Só que não conhecem porque não chegou lá. Porque eles iam gostar, sim, sabe? E tenho certeza que em alguns países Charlie Brown é conhecido. Enfim. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque eu considero Charlie Brown a melhor e maior banda do Brasil. De todos os tempos. Não sei se chega a tanto, eu acho que chega a ser um pouco polêmico. É polêmico, é polêmico. Mas assim... Marcou uma geração? Marcou uma geração. Marcou uma geração. Sem dúvida, marcou uma geração. Eu acho que, assim, eu acho que tem bandas... É porque é difícil também, porque existem muitas vertentes, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Mas, se for analisar musicalmente, assim, tipo... Eu, embora seja leigo, mas eu reparo bastante também, tipo, a linha de baixo, como que é a bateria e tal. E é muito dinâmica, é muito diferente do... Não é um bagulho, não é uma coisa... Quadrado, né? Não é um negócio que você já tá acostumado, que você ouve em qualquer lugar. Tem umas viradas assim que você não espera, então eu acho que... Não sei se seria a porque eu assim, também sou muito indeciso, eu não conseguiria definir a maior. É que eu acho assim, a gente tende a sempre ter o favorito, ser o melhor e tal. Só que assim, a gente não tá aqui pra fazer, né, tipo, quem é a melhor. Mas assim, a gente pode ter várias bandas favoritas, pode ter várias maiores bandas do Brasil. A questão não é essa. Como o Charlie Brown está na nossa lista, eu levantei o seguinte, o Matheus falou, tem várias vertentes, tem vários, né, estilos musicais. Mas, se a gente fosse analisar ponto por ponto, sucesso comercial, qualidade da música, parte técnica, que é isso que você falou, do baixo, da bateria, né? Eu acho que, por incrível que pareça, a única coisa no Charlie Brown que não é tão boa, é o vocal do Chorão. Só que o cara é o Chorão. Exato. Tá, e às vezes o vocal em si não precisa ser tão bom, igual o Ozzy Osbourne, por exemplo. Exato. Que não é um vocal tão bom, só que é um vocal muito característico e que então, encaixa muito bem, né? Sim. Se a gente for falar de rock, vamos segmentar aqui então, né? Que querendo ou não é o que a gente tá mais familiarizado, né? A gente tem Paralamas, que é, tipo, né, extremamente importante. Tem o Titãs, O próprio Titãs, o Barão, tem o Legião Urbana. Que eu acho que aqui a gente tá falando, né? Capital se a gente Inicial começar a abrir um pouco mais, a gente pode incluir o Sepultura, o Capital Inicial, mais recentemente o Jota Quest. Só que a gente tá falando de comercial, de sucesso comercial. Bandas que tiveram sucesso. Eu acho até que, por serem mais antigas, essas bandas têm mais sucesso, digamos assim. Tem mais pessoas que conhecem e tudo mais. Mas eu acho que uma banda não é só feita de sucesso. Não, sabe? Se a gente for pôr na balança todos esses itens, eu acho que o Charlie Brown ainda fica na frente. Entendeu? Sem querer desmerecer ninguém. Claro. E sem querer, é minha favorita, não. Mas, eu acho. E também a gente crescer em Santos, eu acho que pega bastante. É que, na verdade, em todo o Brasil, né? Pô, minha namorada é de Jaú e ela... Eu conheço muita gente de outros lugares. Fascinada e conhece todas as músicas, conhece mais do que eu, inclusive. Mas é um orgulho pra nós de Santos. Sim, e eu imaginava que fosse algo tipo mais de a gente cresceu ouvindo aqui, a gente de Santos, mas não, realmente não. É simplesmente Charlie Brown. Charlie Brown. Então, um abraço pra toda a comunidade Charlie Brown. Road, Matheus. Road. Pra quem não sabe o que é road, assim, quando você vai num show, quando você vai assistir o cara tocar, geralmente
eu vou dizer geralmente, mas na grande maioria das vezes, tem uma pessoa que ajuda ele. Porque simplesmente, às vezes o cara, vamos pegar um guitarrista. O guitarrista, ele tem uma pedaleira deste tamanho, cheio de botão e fio. Tem que ligar o fio na guitarra, tem que ligar a caixa de som, tem que ligar, enfim, tem que ver a energia. Às vezes o cara que toca guitarra também canta. Todos os ajustes, né? Exato. Então precisa de alguém. Então se vocês observarem essas bandas grandes, que fazem show grandes, geralmente tem um road para cada membro. Então tem o cara que fica ali atrás do batera, que, pô, caiu o prato dele, tá caindo, ele vai lá e arruma. Às vezes o batera é cantor, às vezes ele canta, né, alguma parte da música, ele pode ajudar o cara com o microfone, às vezes a baqueta cai, às vezes acontece alguma coisa. O batera tá o tempo inteiro se movimentando, então a chance de acontecer alguma coisa, né, Pedro? É uma coisa de louco, né? Não que os baixistas e guitarristas e vocalistas também, mas é mais fácil. Pra baixista, eu sou baixista, mas eu reconheço que o baixista, ele geralmente não tem tanto trabalho. Porque o baixista até tem pedaleira, tem as coisas, mas é mais simples, né? Ali, afinou, beleza. Acabou. Mas mesmo assim, baixistas têm roads. Então, eu acho que o road, eu colocaria lá no Mudou o Mundo. Porque se não fosse por eles, Não teria eu acho que não teria... os eventos É, com a porque- grandeza que tem, né? Eu colocaria ali no road toda a equipe, né? Sim, Porque a gente tá falando do road, que é o cara que ajuda. Mas a equipe como um Mas, todo, Pô, todo eu mundo acho. ali, É. né? Desde o cara, tipo, o cara que leva água, o cara que... E é bom não pra deixa de ser o enfatizar road também isso, né? Porque muitas vezes a gente fala dos artistas, mas Exato. esquece de falar do Do que tem por que trás. tem por trás, né? de quem tá Então, por trás. eu ali. acho que beleza ali, eu acho que porque, assim como, por exemplo, as músicas de torcida, são algo, é algo atemporal. Sim. Os caras da década de 60 tinham, hoje tem e vão E continuar vai tendo. continuar tendo. Então, A mesma assim coisa como a no música road. de torcida. Sim. Então, eu acho que ali Eu tá acho que bem ótimo. representado Mudou ali. o mundo e aí eu acho que ali o sintetizador mudou o mundo também. Sintetizador, né, Matheus? Mudou o mundo. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã hoje. Inclusive eu tenho eu uso. Inclusive tem uma banda que eu gosto muito, que é o Rush, Rush eu é acho magnífico. que traz o sintetizador de uma forma assim que eu gosto bastante. Mas não foi a minha vida inteira, ainda mais a minha vida musical. Como eu falei, eu gosto batera, baixo, guitarra. Eu lembro que você não gostava. No máximo um teclado, deixar bem claro. Sintetizador, ele é um instrumento que produz som. Então, o próprio nome, ele sintetiza. Então, eu quero o som de um helicóptero, ele faz. Eu quero o som de um vento, assim. Ele faz. O George Martin nos Beatles, Sim, de tipo, certa forma, aquilo que os Beatles fizeram com um precursor. brinquedo, hoje em dia se faz com um Um sintetizador. Eu acho que o sintetizador, ele tem uma relevância muito importante também, porque ele, de certa forma, é o precursor dos que a gente chama de pad, Sim. de MIDI, que são tecladinhos pequenininhos que a galera hoje em dia usa para fazer beats, fazer músicas assim, como é que eu posso dizer? Pré-montadas, digamos assim, Sim. né? Sem a guitarra. Tipo, alguém faz a guitarra ali, faz o baixo ali, faz a bateria ali, tudo ali. Monta não ali. deixa de ser um Eu sintetizador acho que também. uma né? ótima ferramenta criativa, né? Eu Sim. acho que, assim, a parte orgânica, a parte do tocar é muito legal também, mas eu acho que pra incrementar, não pra ser como algo sozinho, mas eu acho que Tá pra difícil. incrementar. Porque Eu acho eu colocaria em Falam Demais, apesar de toda essa minha... Defesa. Hoje em dia eu sou muito fã, mas eu não sei, cara, porque é algo que se não existisse, Eu acho que... teria música, entendeu? Então, Tipo, não, não- teria, mas não do jeito que é hoje. Então, Eu- mas por isso Falam Demais, porque tem a sua importância. Sim. Mas aí eu não acho que falam demais. Eu acho que marcou uma geração. Porque se você vai pegar músicas ali dos anos 70, 80, a força que tinha o Todas as sintetizador... músicas tinham. Exatamente. Então marcou a geração ali, porque ok. marcou realmente como que era feita a música naquela época, a bem. cara da música naquela época, né? Sim. Ok, você... Sim, Te convenci? Marcou uma geração, Pedrão. Tá ótimo. Boa. Agora vamos falar de Lollapalooza. Lollapalooza, eu nunca fui, então fica um pouquinho mais difícil de eu opinar. Você nunca foi, mas você queria ir. Não, nunca cheguei a ter essa grande vontade. Eu acho que Aí mesmo, Pedro. Embaixo, aí. eu acho É porque assim, eu acho que deve ser muito legal. Eu já tive a oportunidade de ir no Rock in Rio algumas vezes. Como eu falei, desde 2011, né? Até porque eu não sou tão... Em 85 eu nem sonhava em nascer, né? E, enfim, em 2011 eu não pude ir, em 2013 eu fui o primeiro em 2015, se eu não me engano. Ou 2017, eu não lembro agora. E depois eu fui em 2017, fui em 2019, aí acho que em 2021
Não teve, foi em 2022. Eu acho que foi isso, não lembro agora. O evento em si, festival de música, é muito legal. Sim. Então, assim, eu acho que eu gostaria de ir no Lollapalooza Pelo festival. pelo rolê. Pô, tem um monte de coisa pra você ver, às vezes tem 2, 3 palcos, sabe? Tem essa coisa. E esse clima, como a gente tinha falado do show, é muito legal. É muito bom, é. É muito legal. Então eu acho assim, eu acho que o que me pega um pouco no Lollapalooza, assim, Acho que é muita mídia, não é? me dá a sensação, assim, e eu posso estar totalmente errado, que algumas pessoas vão só porque é o Lollapalooza. É, só pelo status de estar Sim. no Lollapalooza Exato. E pode ser um pouco contraditório com o que eu falei agora, porque eu acabei de falar. Eu acho que eu iria pelo Lollapalooza. E acabei de falar que a pessoa. Só que assim, eu iria pra curtir o Lollapalooza. Sim. Muita gente vai pra falar que Pra foi mostrar, no Lollapalooza. pra tirar foto né? e mostrar estive no Lollapalooza e não pra curtir o evento em si, Eu né? E posso estar acaba... também totalmente errado, porque Sim. eu Não, mas é a né, impressão não sei. que acaba passando, né? Não sei se é assim realmente. Porque mas- algumas experiências que eu tive, de tipo, você foi no Lola, você foi assistir quem? Ah, não, pá. Aí eu vou olhar no Instagram da pessoa, tá às vezes cheio nem, de foto. E às vezes nem viu nenhum show direito, viu, não então, aproveitou, não curtiu, eu né? não sei. Eu Curtiu de uma outra sinceramente- forma, mas É. não musicalmente falando, eu acho que tem bandas muito boas que É. vão no Lollapalooza, então musicalmente falando vai ser muito bom, Eu só acho que eu que acho o- que o apelo que se cria É. em volta que é diferente, Sim. né? Eu acho que o Lola, ele tem uma... Assim, você pega as bandas principais do Lola, elas não têm o mesmo peso que tem o Rock in Rio, Sim. certo? Mas as secundárias, o Lola dá muito espaço para bandas brasileiras. Isso é legal. Muitas bandas assim que tem um certo sucesso aqui, né? Um público aqui no Brasil que não tem no Rock in Rio. Entendeu? Eu acho que o Lola é muito legal por conta disso também. Eu acho que. Acho que dá pra subir então, hein? Pra um Falam Demais, não? Não, eu acho que não fede nem cheira, É, porque mas- eu acho que. Não precisa ser reconhecido por esse... Porque isso não vai mudar. É, isso é verdade. Entendeu? Mas assim, é um ponto positivo. Sim, eu tô querendo sim, dizer. é, Além não. de, claro, ser organizado e ter uma Claro. coisa. Não, acho que tá bom aí. Eu só tô dizendo um ponto positivo, entendeu? Sim, Não, entendi. mas eu acho que não é. Pra falar que não é um É. negócio que a gente... Não chega a subir, entendeu? Aham, entendi. Entendeu? USA for Africa. Ah, cara, eu vi o documentário, né? É, você comentou comigo, eu não cheguei a É, assistir então, ainda, então a aí visão pra que eu mim- tinha era Falam Demais. A Ah. visão que eu tinha é que Falam Demais. Porque eu sempre associo só com aquela música lá. Eu não chego a associar com o evento, porque tem a música muito legal tal, mas é uma música meio E aí, galera? batidinha tal, e eu acho um Falam Demais ali que... Olha, eu assim, se eu não tivesse visto o documentário, eu já deixaria em Parou o País, que no caso seria os Estados Unidos. Certo. Porque parou os Estados Unidos. Isso é fato. Depois que eu assisti o documentário, eu percebi que, na verdade, assim, principalmente pra quem tá ali dentro da música, outro dia um amigo meu usou um termo que eu achei muito bom. Vingadores musical. É, Não é? entendi. É. Então, assim, inclusive eu acho que esse meu amigo era você. Quando Pô, estávamos debatendo o que tinha acontecido, É uma né? espécie de Vingadores musical. Tipo, eram os caras Os grandes mais, nomes, né? os caras mais influentes da música, claro, americana, se posicionando em prol da fome na África. Então, pra mim, já entra como o Parou o País, que no caso é os Estados Logo Unidos. de cara. Isso, bem ali, chegando a marcar uma geração. Porque o documentário, ele mostra que foi tudo feito numa noite, a gravação no caso, toda a produção foi feita antes, tipo, composição do Michael Jackson, do Richie, que inclusive mostra algumas coisinhas assim muito engraçadas, tipo, eles chamaram o Prince, só que daí o Prince ficou meio, tipo, não sei se eu vou, aí ele mandou acho que era a backing vocal dele, alguma coisa assim, ele mandou no lugar pra ver como é que era, ela Pra acabou conhecer. gravando Que e ele não doideira. foi. Então, tipo assim, claro que isso não tem nada a ver. Sim, mas são curiosidade, momento É, curiosidade pô, de novo. acho que ninguém saberia, né, enfim. Claro. E assim, mostra, né, mais pro final, depois que a música é lançada, mostra números. Mostra a galera cantando a música em inúmeros países. Uhum. Entendeu? Eu acho que eu colocaria assim, no mínimo Parou o País, na minha opinião, mas eu ainda colocaria em Marcou uma Geração, porque foi uma coisa assim que foi, sabe, inexplicável. E a quantidade de dinheiro que eles levantaram pra África. É, eu Pra acho mim, que eu entraria ainda na frente do sintetizador. Aí você já tá sendo injusto. Mas é isso, a Mas minha tudo opinião bem, é vai, isso. eu vou aceitar. A minha vou- opinião é Vou essa. aceitar porque você trouxe argumentos, eu achei
inválido tá na frente. Parou mais que um país. Parou a África como um todo, isso é verdade. Acho que se tivesse parou a África, seria... Porque eu tava, então, assim, mas é que analisando musicalmente... E na frente do Charlie Brown, será? Quase Depende. mudou. Porque assim, ó, a gente tá ali, mas se a gente parar pra pensar, não mudou o mundo? Para pra pensar. Não, pode ter mudado o mundo para as pessoas da África que tiveram esse... Tipo, a quem ajudou. É uma boa né? discussão. Galera, não é uma boa discussão. Então, eu acho uma boa discussão, mas a gente tem que ver assim, aqui se a gente tá falando musicalmente ou se a gente tá falando socialmente. Não. Acho que socialmente, sim, sem dúvida. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas a música é tudo. E tudo é a música. Não, a música trouxe esse impacto Se a social. música mudou o social, foi a música que mudou. Então, assim, eu ainda não botaria no mudou o mundo, mas eu acho que é uma discussão que é válida. Como o Pedro falou, mudou os países da África, certo? Sim. Né? Tipo, teve um impacto muito grande. Impacto. Estados Unidos, a gente pode botar Estados Unidos, Canadá, México, América, de uma maneira geral. A Europa, de uma maneira geral. Mas eu não que sei falta? se chegou a mudar também, né? Eu acho que teve um grande impacto ali. Não, mas aí, momentâneo. mas aí mudou no sentido musical. Era uma música que tocava o dia inteiro, tocava em todos os Ah, lugares. sim, Tipo, sim. mudou a África no quesito social. Mas aí eu acho que e seria a música marcou uma também. geração. Se a gente for hoje na África, eu não sei se vai por estar isso tocando. por isso que eu acho que ali marcou uma geração, tá bom. Em primeiro lugar, eu acho que ok. Já gerando uma discussão para Entendi. se mudou o Tudo mundo ou bem. não. Vou aceitar, Vamos colocar vou aceitar. assim. Eu entendi o seu ponto sobre musical. Se não tivesse existido essa música, a música teria mudado? Acho que não. Acho que não teve um impacto musical, Uhum. musicalmente falando, Sim. né? Mas não sei. Tudo bem, eu aceito ali, eu aceito. Eu acho que assim, eu acho você pode trazer mais argumentos, mas eu acho que tá quase subindo. Não, acho que tá justo. Acho que ali tá justo. Ou quase descendo, não sei. Você que decide. Não, acho que tá justo. Acho que pode deixar ali daquela forma. Eu acho, assim, eu continuo achando que a música, se fosse uma música sem contexto, só juntado uma galera e feito essa música, eu diria que falam demais. Sim. Entendeu? Por isso que eu tava falando, a minha análise estava sendo mais em relação Sim. à música em si. Sim, mas Não em ok. relação ao impacto Aham. que teve. A música em si é uma música que eu acho assim, ok, divertida. Então, mas a Mas- música causa impacto. Exatamente. Não, aí tudo bem. Então, tipo, é que nem tipo, igual a música de torcida que o a Charlie música em Brown, si quando o Charlie Brown acabou. Não, a tudo música bem. continua. Então, tipo, sabe, eu acho que assim, muitos lugares que você vai hoje, você vai ouvir essa música e você vai ver todo mundo cantar. Sim, mas talvez Então- já não mais tão associado à causa. Não, mas aí eu tô entrando no teu ponto. Não, da questão da música. Sim, então, mas é isso que eu tô falando. Então, tipo, é algo que, tipo, marcou uma geração, é fato, porque todo mundo canta. Hoje. Imagina na época. Agora, eu não sei se mudou o mundo, porque, cara, eu não sei, o Pedro levantou um negócio ali que mexeu comigo, entendeu? O Pedro mexeu comigo. Porque a gente tá analisando a música, né? Tipo, a parte musical. Ok. Não. Uma música. Fala uma música que mudou o mundo. Não tem. Tem bandas, tem eventos, tem, né? Mas uma música, pô, os caras quase mudaram o mundo. Se a gente tá dizendo ali, seguindo a nossa lógica, eles quase mudaram o mundo com uma música. E tudo bem, a gente tá Sim. falando da parte social, só que era uma música. mas eu acho Não que é era, muito tipo, forte também falar que quase mudou o mundo, porque a situação da África, tipo, não mudou a situação da África, mudou a situação. Claro, Mas será foi que uma não melhora. ficou menos pior, então? Não, tudo bem, foi É. uma mudança gritante pra muitas pessoas, eu imagino, mas infelizmente não foi algo Não sei, recorrente, eu tô né? mexido, tô emocionado. Eu tô mexido agora eu vou até tomar água. Então vai, vamos deixar ali marcou uma geração, acho justíssimo. Até pra não ficar muita coisa mudou o mundo, senão vai perder a relevância do que mudou o mundo ali, Mas se né? mudou o mundo, mudou o mundo. Mas aí vai colocar todo Então mundo tem em que mudou o mundo? botar coisa não falam demais ali, então. Tem que colocar. Ah, Tem que colocar, Matheus. e aí a gente já vai colocar ali, ó, os artistas cantores e já vai Não entrar dá. no fala demais. Vamos seguir então, ó. A gente tem uma imagem da Lady Gaga, né? Ou a gente tem a imagem do download de músicas? Lady Gaga. Lady Gaga, né? A gente colocou a imagem da Lady Gaga já aproveitando que em breve sairá o filme Coringa 2, né? Eu não sei falar o nome, Fluido, uma coisa assim. Né? Que tem a Lady Gaga aí como a Arlequina e promete,
né? Porque o primeiro filme do Coringa já foi um negócio Muito de louco, bom, né? É. E aí, no segundo ainda não, vamos fazer uma continuação, vamos colocar Lady Gaga. Sim. Pronto. E Todo aí mundo morreu, entendeu? Tipo, não, preciso ver. Né? Então... Mas a questão não é essa. O debate é sobre O debate é sobre o cantor, a cantora, no caso, né? que Virou atriz. virou ou atriz ou ator. Então, vamos dar exemplos. Não virou, né? Tipo, passou a atuar sim. também, mas não Ó, deixa de ser cantor. A gente tem que deixar claro aqui que é um assunto que a gente sempre levanta e tal. Geralmente o cantor, ele é um artista. E o ator também. Então, o cantor, ele não é só cantor. Ele dá entrevista, ele participa de programas, ele, enfim, tem um monte de outras coisas que ele faz, né? E o artista em si, ele é uma, como é que eu posso dizer, uma atração. Então, há muitos casos de cantores que fizeram participações em filme. Só que assim, fizeram participações às vezes como ele mesmo, né? Só pela relevância que ele tem ali. Sim. Mas a gente não tá falando disso aqui, né? O que eu tô querendo dizer é que assim, os cantores eles têm essa possibilidade grande de transitar por áreas artísticas mais do que, né? Uma pessoa Sim. que não esteja no meio. O contrário também, né? Atores que se arriscam na carreira musical Sim. também. Muitos atores, inclusive, são músicos, mas vão para a área, né, da atuação porque às vezes não compõe ou não, enfim, não deu certo a carreira musical, aí Sim. vai para a carreira artística. Não, o próprio depois, Will Smith, né? depois ele volta e acaba gravando um disco. Faz uma outra coisa e às vezes até faz volta a fazer sucesso, Exato. né? Mas, resumindo, a gente tá falando aqui de cantores que estrelaram filmes e assim, que ficaram famosos, vamos dizer assim. Então, eu não tô falando só de filmes também, porque alguns artistas brasileiros, estamos falando aqui de cantores, que fizeram novela, Teatro por exemplo, também. de teatro. Um exemplo que fica muito na minha cabeça é o Tony Garrido, né? Aham. Do Cidade Negra. Que, não sei, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre atuação, mas não me agrada. Mas o Seu Jorge, por outro lado, é muito O Seu bom. Jorge já é um outro exemplo, né? Já é Então, um outro lado. Eu acho que vai muito de cada um, né? mas não estamos aqui. A Lady Gaga, por exemplo, Nasce uma Estrela. Nasce uma Estrela é um filme que ela fez com o Bradley Cooper. Que ela foi, inclusive tem a música lá do Shallow. Foi fantástico, né? Muito bom mesmo. Então, assim, a gente não tá falando da qualidade da atuação, mas atores que viraram cantores. Cantores que viraram atores, aliás. O que você acha, Matheus? Eu apoio, eu acho legal, porque o artista é o artista. Eu falei falando demais, brincando ali, mas eu não acho que... Eu acho que é falando demais. Você acha que falam Não, demais? Acho que sim. Eu acho que tem um certo impacto ali. Tipo... Tudo bem, não, É acho porque que é tem, difícil, ok. não dá pra falar que marcou uma geração que parou um país, porque é algo muito pontual, né? Sim. Mas eu também não chego... É porque eu acho que depende muito, né? Eu acho que o contexto... Eu acho que assim, o cara que é cantor, se ele tem esse trabalho, ele deve fazer. Sim. Agora, o cara que chama, não, eu quero fazer porque eu sou famoso, o cara que vai fazer o filme, não, vou chamar você porque você é famoso, aí o cara tem uma atuação que não é tão boa. Aí então... realmente, eu acho que por isso poderia entrar no falando demais. Eu acho que a pessoa que se propõe a ir atrás de fazer, eu acho legal, beleza. Eu acho interessante. Isso até é o caminho contrário. Sim. Um ator que quer fazer música e tal, se arrisca, às vezes nem é tão legal e às vezes, tipo, acaba tendo relevância. Pô, Gilberto Barros é brincadeira. Sim. Mas... Então vamos lá. Download musical, na época, deixa eu ver, início dos anos 2000, até o final dos anos 2000 ali, teve um boom, né? Inclusive teve até problemas com o Napster, né? Enfim, porque de certa forma é algo que prejudica o artista, né? Você baixa uma música, e aí? Você tá pagando pra quem? Não recebe nada, né? O cara fez a música, o cara teve trabalho pra fazer e tal. Mas a gente não tá falando de baixar música, a gente tá falando do evento download musical. Exato, que marcou a nossa geração. Eu acho que no mínimo marcou uma geração. Marcou a nossa demais, porque as nossas trocas eram baseadas nisso, A porque gente às vezes não fazia- era acessível, né? Não tinha Discografia dinheiro. completa dos Beatles, como que eu vou conseguir isso? Ainda mais sendo uma criança, eu não Sim. conseguia, aí a gente ia lá, Boa. pegava e passava a conhecer tudo e agora a gente... Não é mudou o super fã. mundo, não? Eu, Nossa. eu acho que considerando as plataformas de stream que tiveram que vir meio que pra suprir isso Então. e continuar dando impacto pros artistas, né? O nosso produtor Pedro até comentou sobre isso, né? Porque eu acho que, hoje em dia, eu acho que ele falando
e faz todo sentido. Só tem o Spotify porque tinha isso antes. É verdade. Porque foi uma maneira de tentar Frear essa ilegalidade, digamos assim. Não estamos entrando no mérito aqui do Spotify, mas eu acho que entraria no último ali de mudou o mundo, eu porque acho que chegou a mudar o mundo, sim. Inclusive, acho que tem gente que até hoje ainda tem as músicas, né? Tipo, baixadas no computador. Sim, acho que né? sim. E por último, Woodstock, eu acho que tem a sua importância, tem a sua extrema relevância, até por conta dos artistas que lá estavam, né? De toda a história por trás de como surgiu, de tudo que veio depois e tal. Na minha opinião, não chega a mudar o mundo, como muita gente diz, né? Lembrando que estamos falando da música, né? Mas enfim, eu não acho que o mundo foi outro, né? Eu não acho que... Eu colocaria em parou o país considerando os Estados Unidos. Eu acho que assim, chegou a ter uma relevância ali social, né, por conta de toda a mobilização ali também do movimento hippie e tudo. Aí tá ótimo. Então, eu acho que tem esse impacto, né? E falando musicalmente, eu acho que foi um evento, assim, com grandes nomes, né? Então, Jimi Hendrix ali, que é o principal que mais é lembrado, mas a gente tem o Joe Cocker fazendo interpretações de With a Little Help from My Friends, que, tipo, estourou mais do que a própria música por si só, né? A gente tem Ravi Shankar tocando na chuva, o que é muito legal isso, né? E ele, no dia seguinte, não quis tocar. Não quis. Por conta das condições. Porque tava chovendo. Então, mas a gente tem nomes ali gigantescos, né? Então, acho que musicalmente um evento incrível, gigante, mas que poderiam ter tido outros eventos com essa relevância. Olha, eu acho que... Não sei, eu tô muito sentimental hoje, entendeu? Eu tô me imaginando uma pessoa na década de 60... Não, eu acho que na década, deve ter marcado. Mas aí, a gente pensa, para os Estados Unidos porque foi nos Estados Unidos. Mas que lugar do mundo que você chega e fala Woodstock e a pessoa não sabe do que se trata? Claro, ela poderia não ter participado e tal, porque teve aquela movimentação mais pro lado político da coisa, Sim. né? Aquela coisa de jovens da década de 60 e tal. Mas parou os Estados Unidos, com certeza, acho que a gente concorda nisso. O Pedro, inclusive, colocou em primeiro, que eu concordo. Mas será que não sobe? Eu acho que dá pra subir. Será que não sobe? Assim, tudo bem ficar pra trás do sintetizador. Tudo bem, eu vou aceitar. Ainda bem. Por quê? Eu acho que todos os festivais de música que aconteceram depois, aconteceram por causa do Woodstock. Eu errando o nome. Eu errei o nome. Inclusive, alguns festivais de música fazem alusão ao nome. É verdade. Então, se por acaso eu falei em algum momento que eu faço apresentações anuais, eu colocaria um nome parecido com o Woodstock. Uma coisa com Woody, porque todo mundo vai saber que é um festival de música. Verdade. Todo mundo vai saber que se trata de um festival de música. Pode realmente ter uma adaptação no nome, talvez. Marcou a geração. Acho que o festival em si talvez não tanto, mas o evento Woodstock eu acho que chegou a marcar. Sabe por quê? uma Eu acho também, olhando só pra música, vamos tentar, que nem você fez aquela hora, vamos tentar olhar só pra música. Depois do Woodstock, parece que abriu a porta dos festivais. Festivais, entendeu? Então, assim, pro público sentir essa sensação de liberdade, sabe? De, nossa, eu tô no Woodstock, nossa, eu tô no Rock in Rio. Porque se a gente falar Woodstock e Rock in Rio, nós estamos falando de coisas sim, parecidas. Similares né? ali no Uma contexto. foi nos Estados Unidos, outra foi Mas faz todo sentido o Woodstock ficar acima do Rock in Rio. Sim, Porque eu acho que o Rock in Rio só existiu por causa do Woodstock. É verdade, né? bom ponto. Eu acho que ficou legal assim. Eu acho que dá pra vocês tirarem um print da tela. Opinarem o que vocês acharam, o que tá errado. Vocês podem vocês falar, acham? olha, vocês Discordam? estão doidos em deixar o baixo de 5 cordas no último nível da tier list. Ou que vocês estão doidos em falar que o Rock... Obrigado, Pedro. Que o Rock in Rio parou o país e não marcou uma geração. Vocês viram que tem polêmica. Eu acho que vocês mesmos aí, na casa de vocês, podem opinar entre vocês também. E depois conta pra gente. Trazer pra gente aqui. Foi um prazer, Matheus. Prazer é meu, Guilherme. Vulgo Guita. Um grande problema, um grande programa que gerou problemas, mas que no final a gente tá sempre aí discutindo
falando sobre música. Vocês podem sugerir temas para os próximos programas. A gente tem Inclusive- algumas ideias, mas... Não, e falando do tema, algo que a gente também quer trazer aqui pra vocês é uma recomendação de um álbum sempre no final Recomendação de álbum. de todo o programa. E o álbum de hoje, por favor, com a temática, né? Com a temática, primeiro álbum do Man at Work, que a gente viu este ano. Business as Usual. Muito que vocês bom. fiquem à vontade para apreciar. Apreciem. Muito provavelmente vocês vão conhecer umas 2, 3 músicas no mínimo Até ali. Mais. Eu acho que mais, né? Mais. Mas é um álbum magnífico. Qualquer então, dia a gente fala dessa banda. fica a Inclusive, recomendação aqui pra... Fica a dica aí essa pra banda vocês. merece ali alguns toques. Olha, gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Falou, Um abraço a gente. todos. Tchau, tchau. Estúdio Am Produções.